Bom, gente, ainda falando aqui sobre funções contínuas, tá? A gente vai falar agora sobre o teorema do valor intermediário. Aqui está o enunciado do teorema, certo? Então tem aqui uma função f contínua, definida no intervalo fechado AB, e aí tem aqui um gráfico do que seria essa função, certo? Então, basicamente, o teorema diz o seguinte: você tem uma função contínua. Se você pegar qualquer número, tá, entre o f de a função é definida aqui no intervalo fechado, né? Então você tem aqui o a, o b, então você tem o f de a e tem também aqui o f de b. Então, se você pegar qualquer número d entre o f de a e o f de b, d, um número compreendido entre f de a e f de b, então vai existir um certo número c, tal que o f de c vai dar justamente o d. Tá? Então, basicamente, o teorema diz isso. Se você pegar, se você tem uma função contínua e você pegar qualquer número d que esteja entre as imagens dos extremos, né? Tem aqui os extremos do domínio. Se você pegar qualquer número d que esteja entre as imagens dos extremos, esse número que você tomou, ele é a imagem de alguém lá do domínio, tá? Bom, a gente vai usar aqui esse teorema aqui, certo? Dar um exemplozinho aqui de aplicação desse teorema e depois a gente tenta se aprofundar um pouco mais neles, ok? A gente vai começar dando esse exemplo aqui, que é um exemplo clássico. Todo polinômio de grau 3 tem pelo menos uma raiz real, ok? Como é que a gente vai provar isso? Tem aqui um polinômio de grau 3, ax3 mais bx2 mais cx mais d, tá? Obviamente que o a, esse número a que aparece aqui, ele é diferente de zero. E a gente quer tentar mostrar que esse polinômio tem pelo menos uma raiz real, tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui o ax3 aqui, certo? Vai colocar em evidência. Então tem o ax3, colocando isso aqui em evidência, vai ficar 1, vai dividir isso aqui dividido por isso, né? Então vai ficar b sobre ax, isso aqui dividido por isso, né? Cx dividido por isso aqui vai ficar ax2, e o d dividido por isso fica isso daqui, ok? Bom, isso aqui é só para começar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai supor aqui que o a é maior que zero, tá? Vai supor aqui que o a é maior que zero. Caso que o a é menor que zero, é exatamente a mesma coisa, certo? Não vai mudar praticamente nada. Bom, como é que a gente vai fazer isso aqui então nesse caso aqui? A gente vai tomar o limite para f de x quando o x vai para mais infinito. Ou seja, a gente vai mandar o x aqui para mais infinito. Quando o x é para mais infinito, o que acontece com essa expressão que está aqui, ó? B sobre a vezes x. Isso aqui vai para zero, né? Porque se o x cresce, você tem uma fração e o denominador está aumentando, então isso aqui vai para zero. Igualmente, isso aqui também vai para zero, isso aqui também vai para zero. Logo, isso que está aqui entre parênteses está indo para 1, tá? Aí o que vai acontecer então com essa parte que está aqui, ó? Isso aqui que está dentro do parênteses está indo para 1, e isso que está aqui fora do parênteses, né? Esse termo aqui, ax3, está indo para onde? Se o x está indo para mais infinito, x ao cubo também está crescendo muito. Como é positivo, então isso aqui, tá, também vai continuar indo para mais infinito, né? Isso aqui eu só destrinchei um pouco mais, certo? Isso daqui, né, a gente pode quebrar dessa maneira. Isso aqui está indo para 1 e isso aqui está indo para mais infinito, certo? Então, isso aqui vai para mais infinito. Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai mandar o limite agora, em vez de ir para mais infinito, a gente vai mandar o limite para menos infinito. Então, a gente vai fazer a mesma conta, só que agora o x, né, ainda considerando o a positivo. Okay? Então, se a gente está supondo que o a positivo, se a gente está mandando o x para menos infinito, isso aqui continua indo para zero, isso aqui continua indo para zero, isso aqui continua indo para zero. Logo, essa expressão que está aqui, ó, ax ao cubo, está indo para onde? Bom, o x ao cubo, né, como o x está crescendo, só que está com valores negativos, né,
isso aqui é um valor negativo, ou seja, isso aqui está indo para menos, essa expressão aqui, ax ao cubo, está indo para menos infinito. Logo, esse produto aqui, né, esse limite vai para menos infinito e isso aqui vai para 1. Tá? Então, isso aqui vai para menos infinito. Bom, isso quer dizer o que, gente? O que isso nos fala? Olha só, eu não sei como é que é a gente não sabe aqui como é que é o gráfico daquela função, daquele polinômio de grau 3, certo? Mas quando a gente manda o x para mais infinito, o f de x fica grande, né? Fica muito grande, aumenta indefinidamente. Isso quer dizer o que para a gente? Isso significa dizer que em algum momento o f de x, né, ele está acima do eixo, ou seja, em algum momento o gráfico do polinômio vai estar acima do eixo x. Ou seja, existe um certo número b, certo? Existe um certo número real b, tal que o f de b está aqui, ó, é positivo. E existe alguns, por esse outro lado aqui, né, ó, como limite, quando x é para menos infinito, dá negativo, isso significa que em algum momento também o gráfico deve estar abaixo do eixo x. Ou seja, existe algum número a tal que o f de a é negativo. Tá? E a gente sabe pelo teorema do valor intermediário que se a gente pegar qualquer número aqui, ó, entre o f de a e o f de b, qualquer número que eu tomar aqui entre o f de a e o f de b, eu consigo um número, né? Existe um número aqui dentro, a gente consegue afirmar que existe um número entre a e b, tal que o f desse número que eu vou pegar, né, aqui, vai ser igual àquele número d. Em particular, se eu pegar o número d igual a zero, né, porque o número d igual a zero, ele está aqui no meio, certo? Ele está aqui na origem, né? Então, existe algum número c aqui dentro, certo? Desse intervalo, tal que o f de c é d. Ou seja, no caso, o f de c é zero. Mas dizer que o f de c é zero é justamente dizer que esse polinômio tem uma raiz real. Tá? Bom, uma maneira mais simples, né? Mais imediata de ver isso, já que a gente já descobriu aqui que o f de b, né, existe um ponto tal que o f de b é positivo e existe um ponto tal que o f de a é negativo, existe um ponto a tal que o f de a é negativo, certo? Então, esse ponto aqui está abaixo do eixo x, esse ponto está acima do eixo x. Como o polinômio a gente sabe que é uma função contínua, em algum momento, né, o gráfico tem que cortar o eixo x. Como corta o eixo x, né, aquele ponto onde o gráfico corta o eixo x é a raiz, né, é o zero da função. Tá? Ou seja, então fica demonstrado assim que qualquer polinômio de grau 3, ele tem pelo menos uma raiz real. Tá? Fica então o exemplo. Voltamos aí depois com mais exercício, gente. Valeu!